sol ao longo do dia, mas realmente até no sol estava frio hoje, viu? E aí você acompanhando a previsão do tempo nas 7 cidades do ABC para esta quarta-feira. O João Manuel, secretário da Cultura de São Caetano, obrigado. A Sueli Shizaki, o Eleandro aqui do outro lado, bom dia. A Sueli está lá no Japão nos acompanhando, por isso que ela está falando lá do outro lado, bom dia. Legal, Sueli, bom dia a você, a todos os japoneses, os brasileiros que vivem no Japão. Legal, obrigado pela participação. E aí, já coloca pra gente, Sueli, quanto que é a gasolina aí no Japão, pra gente comparar com a gasolina aqui no Brasil e no ABC. E para falar mais sobre esse assunto, os desdobramentos, dois nomes, dois especialistas de quem convive, que trabalha, que está no dia a dia, no segmento, para falar melhor sobre tudo isso que está acontecendo e que tem chamado a atenção em especial nos últimos 2 dias, com essa manifestação, protesto dos caminhoneiros. Nicola Gravina, que é o vice-presidente do Regran, aqui conosco. Nicola, boa noite, obrigado pela presença e pela gentileza da entrevista. Boa noite, Leandro. É uma satisfação ter sido convidado e poder estar aqui presente no RD, no Repórter Diário. E é uma satisfação revê-lo também. É verdade. Sem dúvida que esses últimos dias, com essa movimentação toda dos transportadores, vem ocasionando uma série de problemas. Se a nossa economia já estava de maneira conturbada, ela poderá ficar muito mais conturbada ainda, porque com essa greve acaba paralisando totalmente a movimentação de produtos. Por exemplo, é possível que a partir de amanhã, se esses transportadores não voltarem ao trabalho normal, nos postos de combustível já poderá estar faltando combustível. Porque você tem que transportar parte do diesel de caminhão, parte do transporte do etanol de caminhão, parte da gasolina, muito embora venha via tubulação, parte é transportada também via terrestre. Então, nós estamos torcendo para que tudo isso se regularize ainda nesta noite, para que a gente possa ter um pouco de paz. Se não regularizar, já vamos ter mais problemas aí na ponta. Como eu citei, hoje tiveram voos cancelados, daqui a pouquinho vamos ler nota de montadoras aqui no dia a dia do ABC falando que já está afetando a produção de veículos e vamos ter ainda proporções maiores, né, Nicola? Sem dúvida, quer dizer, é o sistema como um todo, né? Por isso eu falei, a economia que já está com dificuldade vai se tornar mais difícil ainda, porque você vê que é uma cadeia de desdobramentos com a paralisação do transporte. E o Ivan Prado, professor do dia a dia aí da Fundação Santo André, economista, também conosco para ajudar nessa discussão e nessa reflexão. Professor, obrigado pela gentileza, muito boa noite. Boa noite, Leandro, eu que agradeço, um prazer poder estar participando aqui com vocês do RD. Eu acho que o aumento da gasolina recente e a paralisação que já foi comentada aqui, aliás, você mostrou hoje à tarde, a Anchieta parada, né? Eu acho que é um momento muito propício para a gente refletir sobre a incidência tributária, né, na gasolina, mas também no conjunto dos produtos, a gente pensar soluções, pensar alternativas para o quadro que a gente vem vivendo, porque, como o Nicola já disse, é um momento crítico da economia brasileira. Bom, e aí acho que a gente já toca no primeiro ponto, que é a pergunta de todo brasileiro, e vocês devem ouvir isso rotineiramente. A culpa do preço ser tão alto é do imposto? O pessoal fala, olha, tem outros países aqui vizinhos compram do Brasil e conseguem implantar e praticar um preço muito mais viável do que aqui no Brasil. A culpa, Nicola, é do imposto, é da carga tributária? A culpa é da carga tributária, sem dúvida. Você tem, na cadeia de preço, o produto ele representa 50% do valor. E depois você tem em torno de 26% a 30% são de impostos. E o que sobra para a margem das distribuidoras e dos postos? Praticamente 9%. Então, realmente, o problema não é o posto, o problema são os impostos, né? E o próprio preço do produto, não é caro. Agora, nós estamos torcendo para que tenha uma redução no preço do produto e que tenha uma redução representativa nos tributos. Para quem está em casa nos acompanhando hoje, com esses sucessivos aumentos, qual é o preço que a gasolina, por exemplo, chega no posto de gasolina? Então, a gasolina chega em torno, postos bandeirados. Hoje, para o dono do posto pagar com dia, ela chega em torno de R$ 3,98, R$ 3,99. Ou seja, esse é o preço médio das distribuidoras
das principais distribuidoras. Isso, chegando no posto. Chegando ou seja, no posto. Só que aí, claro, o posto, o dono tem que ter o lucro. A partir daí que entra o lucro, né? O posto não é mais segredo para ninguém. Você tem ouvido aí em diversas entrevistas, em diversos comentários, o posto trabalha com muita dificuldade com 45 centavos de margem bruta. É muito difícil. Quando você, desses 45 centavos, quando você consegue, você tem praticamente 30 a 35 centavos de custo. Né? Então, para o mercado, antes desse movimento todo, o vilão da história era o dono do posto. Por quê? Porque a própria imprensa, ela mostrava o preço do produto na refinaria, como, por exemplo, a gasolina 1,57, e já focalizavam a placa de venda de preço do posto a 4,19. Então, na cabeça do consumidor, essa diferença de 1,57 é o lucro do dono do é posto. o dono do posto. E o dono do posto é quem fica com a menor parte e tem que participar de uma concorrência totalmente irresponsável que nós estamos enfrentando no mercado. Porque, além desse problema todo, dos aumentos de preço do combustível, você ainda tem um mercado paralelo aí da bandidagem, que é terrível e cresceu muito, infelizmente, nos últimos 2 anos. Isso, nós vamos falar mais sobre isso, Nicola. Mas antes, professor, esse olhar econômico a respeito da carga tributária. É um diagnóstico que é recorrente, mas parece que o remédio, a medida para resolver isso, parece que é uma discussão aí que ninguém chega a um denominador comum, professor. Leandro, acho que essa questão é uma questão chave para ser debatida, porque eu já aproveito para convidar também os ouvintes a pedirem a nota fiscal no posto e ver quanto vem de imposto, e fazer isso com todas as mercadorias, porque o Brasil tem uma estrutura tributária que incide muito sobre os chamados impostos indiretos, são aquele imposto que você paga quando você vai fazer uma compra de um bem, né? Essa estrutura tributária brasileira é uma estrutura complicada, porque quem ganha menos acaba gastando a maior parte do seu salário com consumo. Então, ele é tributado no salário, quando ele recebe o seu salário, e ele é tributado na hora de fazer a compra, né? Ora, essa estrutura tributária, ela é considerada regressiva. O que é uma estrutura tributária regressiva? Quem ganha menos acaba pagando mais. E se a gente for ver, o aumento da gasolina agora vai ter reflexo, agora hoje são os caminhoneiros, logo você vai ver o transporte coletivo pedindo aumento por causa do preço do diesel, você vê que os preços nos atacados sobem quando sobe o preço da gasolina, e isso reflete no poder de compra. Se a gente pegar os salários mais baixos da economia brasileira, se você pegar famílias de renda mais baixa, elas já gastavam, antes desses aumentos todos que tivemos no gás de cozinha, que tivemos na luz elétrica, agora nos combustíveis, 6% em média ia para o seu orçamento com esses gastos de energia. Esse gasto já foi levado para 11%. Ou seja, no final, sobra sempre na conta das famílias de mais baixa renda, né, o principal impacto desse processo. Então, rever a estrutura tributária é muito importante. Agora, vou até pedir para a produção, enquanto a gente está falando aqui, pode soltar as imagens de hoje, agora há pouquinho, finalzinho da tarde lá na rodovia Anchieta, em decorrência de tudo isso. E aí, qual é a medida que pode ser adotada a curto prazo, Nicola? Como é que resolve esse imbróglio? Eu falei aqui na abertura do programa, essas frequentes reuniões, inclusive agora à noite mais reunião lá em Brasília, da cúpula econômica do governo Temer, é questão da CID, é PIS, é COFINS, o que resolve tudo isso? O que resolve seria realmente uma redução nesses 3 impostos, que representam em torno de 13% do produto, como nós já tivemos até julho do ano passado. Até julho do ano passado, além do produto produzido pela Petrobras estar com preço bem mais baixo, você ainda tinha uma grande isenção desses tributos todos. A partir do instante em que o governo, quer dizer, que a economia caiu como um todo, a arrecadação do governo caiu como um todo em função da baixa produção em todos os segmentos, o que é que o governo fez? Ele pegou e reativou a CID, o PIS e o COFINS, né? Para cobrir o quê? O buraco que existia nas contas públicas. E hoje, num primeiro encontro da manhã, entre os ministros da Fazenda, da Minas e Energia e o próprio chefe do Gabinete Civil, eles estavam irredutíveis com relação à redução desses tributos. Por quê? Ninguém quer abrir mão de nada.
O próprio ministro da Minas e Energia, ele dizia o seguinte: eu não posso pedir para que a Petrobras reduza preço, porque a Petrobras está reiniciando um processo de recuperação financeira. E eu não posso sacrificar a Petrobras. Por outro lado, o ministro da Fazenda dizia que ele não poderia abrir mão desses tributos porque ele tem compromisso com essa arrecadação. Então, aí a primeira luz que teria surgido, hoje no período da manhã ainda, era, ao invés de esses aumentos serem diários, como estão acontecendo, né, ter uma movimentação diária de preço, eles estudariam talvez que esses aumentos fossem semanal ou decendial, né, o que daria pelo menos um período para o mercado consumidor respirar. Mas isso não resolve. O problema todo é que o mercado precisa de preço, como o professor disse. Se não tiver uma redução, a economia em cadeia vai disparar novamente. Tá, e para ter preço, tem que acabar com a CID, mas tem que reduzir PIS e COFINS também. Sem dúvida, porque a CID sozinha, ela representa 3%. E isso vai refletir muito pouco no preço final do combustível. Né? Professor, quero ouvi-lo. É importante lembrar também que tem o ICMS, né, que é um imposto estadual que também incide, né? Então, se você pegar aí o custo, né, para o consumidor, né, você tem uma parcela grande de impostos, né, que incidem aí. E lembrando que não é só na gasolina, é importante o consumidor ficar atento, pedir sempre a nota e ver sempre quanto de imposto ele está pagando na hora de adquirir as suas mercadorias. Né? Nesse caso específico dessa cadeia, é uma cadeia extremamente concentrada. Então, você tem... O que é uma cadeia concentrada? Você tem poucas empresas que refinam petróleo, que distribuem petróleo, e você tem na ponta o posto e os consumidores. Ora, uma outra alternativa, você revê as margens em toda a cadeia. Quando a gente faz comparações internacionais, as margens da cadeia produtiva acima dos postos de gasolina, estou incluindo aqui os distribuidores, as refinarias, né, no caso a Petrobras, são margens ainda elevadas. Então, se o assunto é o preço da gasolina, tem margem nas etapas superiores, onde é concentrado, para não ficar o dono do posto e o consumidor sofrendo com essa situação. Né? Uma outra coisa importante para a gente lembrar é que isso é decorrente de uma alteração na política de preços da Petrobras. A Petrobras, né, desde julho do ano passado, faz uma política de preços baseada na variação do petróleo no mercado internacional e na variação do dólar. Ora, essa política de preços ela foi adotada a partir da crítica à política anterior, que era uma política que demorou para reajustar as gasolinas, trouxe problemas financeiros para a Petrobras, por conta do problema, usando a gasolina para tentar controlar a inflação. Ora, a gente sai de um extremo ao outro, né? Você sai de uma política que postergava muitos reajustes de preço para agora ter reajustes diários. Né? Exatamente. Acho que são já 17 reajustes nos últimos... só no mês de maio. Perdemos a conta. Perdemos a conta. Né? Ora, esse tipo de política de reajuste traz instabilidade. Combustível não é como o preço do chuchu ou de uma outra mercadoria qualquer. Quer dizer, todos os países têm regulação e têm políticas para os combustíveis. Então, é importante que seja revista essa política de preços diários que a Petrobras tem e que tem alguma previsibilidade. Um outro aspecto importante é que o preço da gasolina no mercado internacional sofre pressão a partir das questões internacionais. Então, os Estados Unidos tirando o acordo que tinha com o Irã, né, aumenta a taxa dos Estados Unidos. Então, você tem pressão para subir a gasolina, pressão para subir o dólar, uma coisa relacionada com a outra. E se a gente ficar à mercê dessa volatilidade no dia a dia, é mais instabilidade, mais incerteza para a economia brasileira. Para o acionista da Petrobras pode ser bom, é compreensível que os acionistas queiram isso, né, mas a economia brasileira não pode ficar à mercê apenas dos resultados da Petrobras. E para a população ainda fica uma imagem, o Nicola trouxe bem essa questão, quando a imprensa divulga o preço que sai da refinaria e o valor final já lá na bomba para o consumidor, dá a impressão que todo o lucro vai para o dono do posto, e não é verdade, importante essa explicação aqui do Nicola, mas por outro lado, eu vejo aqui como, por exemplo, o Rafael Rodrigues, está na hora do brasileiro fazer protesto, boliviano paga R$ 1,59 o litro da gasolina tipo AA, sem mistura de álcool, no Brasil quase R$ 5,00 o litro, injusto para um país produtor, e aí está o grande detalhe, para que temos a Petrobras? Para ser roubada pelos políticos e sermos roubados? Ou seja, numa esteira que tem investigação sobre o caso do Petrolão,
todos os saques que foram feitos à Petrobras por meio de contratos superfaturados, entre outras coisas. Vem essa questão a público e à tona do preço da gasolina, a população fica com um grau de ceticismo ainda maior. Olha, quer dizer que estão para política, para financiar coisas escusas, a Petrobras tem dinheiro. Agora, na ponta, quem tem que pagar a conta é o consumidor, cada dia com um preço diferente. E aí, como é que sai desse imbróglio num momento como esse, Nicola? É difícil. Porque o que acontece? A Petrobras realmente tinha muito dinheiro. A Petrobras, até alguns anos atrás, ela participava numa escala de principais empresas, ela era a quinta maior empresa do planeta. Só que o governo anterior, nesses últimos 14 anos, simplesmente liquidou com a Petrobras. Então, é óbvio que se nós quisermos ter uma empresa de petróleo, como a Petrobras já foi e representou, ela tem que ter uma recuperação financeira, não tem nem dúvida. Né? Agora, não pode ser de maneira tão abrupta como estão querendo fazer. Esse é o problema. Quer dizer, vamos ter que recuperar financeiramente a Petrobras. Mas gradativamente. Mas gradativamente. Né? E esse presidente da Petrobras parece que está querendo recuperá-la num tempo recorde. Quando destruíram ela em 13, 14 anos, ela foi destruída. Então, aí é que mora o problema. E qual o caminho gradativo, professor? Olha, eu acho que empresa pública tem que ser bem administrada. Né? Se a gente pegar o histórico da Petrobras, a Petrobras chegou a ser a quinta empresa do mundo, como o Nicola falou agora, ela cresceu muito o seu valor acionário, a Petrobras fez investimentos em biocombustível, ou seja, ela teve um desempenho, até alguns anos atrás, que era um desempenho que mostrava a possibilidade de você ter uma empresa pública fazendo investimento, dando retorno para o governo, porque é importante também. Quando a empresa pública dá lucro e é bem gerida, o governo arrecada também, porque ele é acionista da empresa. Né? Então, essas coisas são muito importantes. É importante que a Petrobras, como empresa pública de petróleo, ela tenha uma gestão competente, tem uma gestão comprometida com esse caráter público também, né? Ou seja, ela tem que ver o retorno para os acionistas, que inclusive é o próprio governo, parte das ações são do governo, mas ela tem que ver também o impacto das suas ações sobre o conjunto da economia, né? Então, isso é importante que a gente consiga realinhar as coisas para se não sair de um extremo a outro. E não tem uma outra medida, porque eu me coloco no lugar de quem está em casa acompanhando, quem está acompanhando a economia mais distante, quem é leigo no assunto, toda vez que chega numa discussão de preço ou de benefício, é alguma isenção fiscal. A gente viu isso quando teve aquela história da linha branca, vamos tirar impostos para favorecer os produtos de linha branca. As montadoras também, em especial no governo Lula, quantas e quantas vezes, olha, está com dificuldade, não estamos vendendo tanto quanto deveria, vamos tirar imposto, vamos zerar imposto. Toda essa discussão, ela tange só a questão dos impostos ou teria como a gente discutir a carga tributária sem passar só de forma paliativa, mas fazer algo coerente, contundente, cujos benefícios fossem a médio e longo prazo? Mas sem dúvida. Eu acho que o professor pode falar bem melhor que eu. Eu acho que o grande problema desse país, em qualquer segmento, é a carga tributária. Então, precisaria ser totalmente reestudada, revisada. Porque nós estamos falando aqui do combustível e no automóvel. Eu trabalhei 35 anos na Volkswagen, sempre na área de vendas. O imposto do valor do automóvel representa 50%. Veja a montadora, para você manter uma montadora, quanto custa? Quanto tem que se investir diariamente em tecnologia? E, no fim, do valor do carro, o governo leva 50% sem fazer nada. E sem dar nada de retorno para ninguém. O que a população tem de retorno do governo com esses impostos todos que se arrecada? Absolutamente nada. Pô. Entendeu? Então, ela tem que ser revista. O problema nosso não é de produção. Pode ter uma melhoria, numa redução de custo em todo o processo de produção? Pode, é lógico que pode. Sempre as montadoras, principalmente, procuram fazer isso, porque senão ela fica totalmente fora de mercado. Agora, o grande problema é essa carga tributária. Pô. É um absurdo. Enquanto nos Estados Unidos a carga tributária no automóvel é de 6% ou 7%, aqui é 50%. Não à toa a gente trabalha quase meio ano só para pagar imposto. Exatamente. Né? Quer dizer, nós vamos trabalhar mais um mês de junho ainda, praticamente, para pagar imposto no ano. E essa reforma sai quando, professor? Olha, Leandro, isso é um tema muito aguardado, mas com pouca probabilidade de sair no curto prazo, infelizmente. Né?
Se a gente pegar a carga tributária no Brasil, antes do Plano Real, ela era de aproximadamente 25% do PIB, um quarto do PIB. Hoje ela está batendo aí em 38%, quase 40% do PIB. Então, desses anos para cá, cresceu bastante a carga tributária. Hoje é difícil, dada a situação fiscal do país, você falar numa redução desse bolo, dessa parte do governo bolo, né? Dificilmente o governo vai abrir mão de receita agora, e a discussão hoje de manhã mostra bem isso, né? Que o Nicola estava fazendo aqui, ninguém quer abrir mão de receita. Agora, uma outra possibilidade é você ver quem paga imposto no Brasil. Isso é importantíssimo. Né? Quem é que paga os impostos no Brasil? Essa carga tributária brasileira, né, ela é concentrada no consumo e nos salários. Né? Ora, é possível você rever a distribuição dessa carga, é possível você buscar a justiça tributária, a justiça fiscal. E esse assunto é muito pouco debatido. Né? Se fala muito em reforma tributária, mas se pratica muito pouco em relação a isso. Né? Então, eu acho que é importante o consumidor, é importante, né, a sociedade brasileira ficar atento a essa discussão de quem paga, sobre quem incide essa carga tributária no Brasil. Né? E isso precisa ser revisto urgente. Mas é importante pressão que nesse estão sentido. falando de fazer uma compensação, né? Olha, a gente retira os impostos sobre o combustível, mas o Congresso aprova aí a reoneração da folha de pagamento. É o melhor caminho? Você tem que fazer uma transformação mais profunda. Né? Você tem que fazer uma transformação que aponte, né, no sentido de uma efetiva justiça tributária. Então, vou dar só um exemplo aqui. Quem ganha aí um pouco acima de 4, 5 mil, já paga, do ponto de vista do imposto de renda, a mesma alíquota que quem ganha 20, 30 mil reais. Quer dizer, você tem margem para mexer nisso, você tem margem para aumentar a isenção para quem ganha menos e cobrar mais de quem ganha mais. Né? Você tem uma série de produtos, por isso que eu insisto, faz uma compra básica no supermercado, tira lá e vê quanto está pagando de imposto. Né? Então, muitos produtos, né, que, como eu já disse, o assalariado usa o seu salário para consumir as mercadorias de maior necessidade, são tributadas no mesmo patamar que mercadorias de alto luxo, esse tipo de coisa. Então, tem muito espaço para fazer justiça tributária no Brasil, e isso é urgente, é um tema importante para entrar na agenda, e a gente não está vendo muitos candidatos falarem sobre isso. Né? Uma outra questão que você havia perguntado é aquela questão de a gente, para além dos impostos, pensar em outras alternativas. Né? No caso dos combustíveis, né, tem todo um movimento mundial no sentido dos combustíveis renováveis. O Brasil tem potencial para isso. Né? Uma saída agora passaria do ponto de vista do etanol, do ponto de vista do biodiesel, né, para você buscar uma redução de preços, dadas as flutuações do mercado internacional, mas, além disso, tem todo um campo de energias renováveis no Brasil que precisam ser impulsionados de maneira séria, de maneira decisiva, ou seja, tem muito potencial para o Brasil, tem muita coisa para fazer, mas é importante a gente retomar um pouco esse olhar mais amplo sobre as coisas e pensar de maneira mais profunda, né, os rumos do Brasil, da sociedade brasileira. Quero aproveitar também e mandar um abraço ao Danilo Marran, falando que concorda aqui com o Rafael, porque nos outros lugares a nossa gasolina sai mais barata do que aqui no Brasil, e os nossos convidados já abordaram sobre isso, a Sara Jane Zanetti, a Maria Cristina Capello também, obrigado. E Nicola, não poderia deixar passar batida essa questão, aliás, você trouxe no começo da nossa conversa esse tema, para quem está em casa, o consumidor que tem aí uma gama, uma variedade de postos muito grande, o que ele deve observar no dia a dia, além do preço que você disse? Porque tem gente que fala, pô, a gasolina aqui R$ 3,50, os outros postos 4, 4,20, eu vou abastecer aqui. E depois tem um problema lá. Mas o consumidor é leigo no assunto. O que ele tem que observar quando ele vai optar pelo local para abastecer o seu veículo? Eu oriento o meu cliente e demais clientes que estão nos ouvindo o seguinte: eu acho que a primeira coisa que um cliente deve fazer é procurar se fixar em um posto. Ele procurar ser fiel àquele posto. Ele, a partir dessa decisão, ele começa a ganhar mais direitos de estar vendo o que ocorre com o carro dele. Né? Nós temos um problema muito sério hoje, que infelizmente é a sonegação de impostos, né? É a bomba baixa, né, que aparece no visor da bomba que entrou 20 litros no seu carro e na realidade só entrou 18, são as fraudes. Então você tem a sonegação, você tem as fraudes, né?
e você tem adulteração ainda. Nesse caso da bomba baixa ou qualquer... Tem como o consumidor olhar e se atentar a isso ou não? Ele não tem, porque a coisa é de um avanço tecnológico impressionante. Com um controle remoto escondido no bolso do funcionário do posto, eles movimentam tudo isso aí. Então, o consumidor ele não tem como perceber isso. Entendeu? E isso tem crescido muito em diversos postos por aí. Né? Então, é por isso que eu digo, procure se fixar em um determinado posto, porque aí você ganha mais direito de estar reclamando sobre o que acontece. Além disso, você tem aí os sonegadores, a quantidade de combustível que transita sem nota, a quantidade de combustível fraudado que acaba indo para postos. Né? Quer dizer, nós temos hoje a Plural. A Plural ele é um sindicato das distribuidoras de produto, o antigo Sinicom. Eles estão fazendo uma campanha muito forte no Brasil todo sobre o combustível legal. E o combustível legal, ele atua justamente em cima desses sonegadores e fraudadores. É esse o foco dessa campanha toda. Né? Você vê, no estado de São Paulo, nós tivemos aí um levantamento feito há pouco tempo, onde se apuraram 5 bilhões de reais no estado de São Paulo só de sonegação. Né? 5 bilhões? 5 bilhões de reais de sonegação. Quer dizer, é por isso que a gente percebe aí, em alguns postos, um preço tão baixo. Agora, o cliente, de certa forma, ele sabe que, geralmente, o preço baixo é produto problemático. Mas o que a gente percebe no dia a dia é o seguinte: com esse desemprego todo, estávamos em torno de 14 milhões, diz que caiu para 12 milhões e meio de desempregados, e já se fala em 14 milhões novamente. Então, o que acontece? O consumidor não tem dinheiro. Então, entre ele abastecer num posto que a gasolina custa R$ 4,29 e abastecer num posto que custa R$ 3,79, ele não tem dúvida, ele vai no R$ 3,79. Ele esquece os possíveis problemas que ele terá no futuro. É o famoso barato que sai caro. E sai caro mesmo, porque não tem milagre. Como é que eu posso? Eu compro, meu posto é bandeirado. Se eu recebo o produto a R$ 3,96, para pagar com um dia, como é que eu posso vender a R$ 3,79? Então, não fecha a conta. Né? E o cliente, de certa forma, ele sabe disso. Mas todos nós somos tentados a abastecer ou comprar o mais barato, né? Infelizmente. Certo. Bom, nossa discussão aqui muito interessante. Infelizmente o relógio é implacável. Quero agradecer mais uma vez a todos os comentários, nossa audiência sempre participativa, interagindo. Você que curte, comenta, compartilha. E quero agradecer mais uma vez aqui os nossos entrevistados. Professor Ivan Prado, do Dia a Dia da Fundação Santo André. Aliás, professor Ivan vai voltar aqui mais vezes para nos ajudar, contribuir com esse olhar econômico, ajudar a interpretar no dia a dia aí, os acontecimentos, os encaminhamentos da nossa economia, até porque estamos às vésperas aí do período eleitoral e, sem dúvida alguma, a economia também vai fazer parte dos discursos aí nos palanques. Professor, obrigado pela gentileza da entrevista, muito boa noite, fique à vontade para as considerações finais e leve um abraço a todos da Fundação Santo André. Opa, Leandro, muito obrigado pelo convite. Né? A Fundação Santo André agradece o convite. Né? Aqui estamos dispostos a sempre participar, o curso de Economia da Fundação Santo André, o curso de Relações Internacionais e todos os demais cursos. É um prazer poder participar dos debates sobre a região do ABC, sobre a economia brasileira. Acho que a gente tem um papel muito importante a desempenhar no sentido de a gente abrir o debate, né, refletir sobre os problemas de fundo do país, da região e sempre buscar caminhos. Né? Então, acho que o diálogo é muito importante e a gente precisa construir alternativas, retomar uma visão de futuro, ter esperanças no Brasil. Acho que isso é muito importante e pensar o desenvolvimento da região. Então, a gente tem uma longa pauta pela frente. Agradeço muito o convite, estou à disposição para voltar novamente, né? E um abraço para os nossos ouvintes aí. Legal. Da mesma forma, Nicola Gravina, vice-presidente do Dia a Dia do Regran, aqui o sindicato responsável pelos postos de combustível aqui do ABC.
nos auxiliando, quem está ali na ponta, no dia a dia, acompanhando essas movimentações e falando mais aí sobre a formulação, os impactos dos tributos no preço final aí que é oferecido ao consumidor em relação aos postos de combustível, em especial a gasolina. Nicola, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, muito boa noite, fica à vontade para suas considerações e leve um abraço, o Roberto está aqui conosco, ao Wagner, presidente, e a todo mundo do Regran que faz um belíssimo trabalho e que nos ajuda principalmente na fiscalização. Aliás, uma das últimas pautas do governador Geraldo Alckmin aqui no ABC foi justamente lacrando postos de combustível que estavam de forma irregular e o Regran ajuda muito nisso, olhando, primando pela qualidade do produto que é oferecido para o deslocamento das pessoas. Obrigado, Nicola. Muito obrigado a você, Leandro. Foi um prazer estar aqui. Estou à disposição. Sempre que possível, estaremos aí participando. E a verdade é a seguinte, você falou muito bem, vai se aproximando aí as eleições. E essa é a maior arma que o nosso povo brasileiro tem na sua mão. Então só depende de nós. O Brasil é fantástico, o Brasil é grande. O Brasil tem um potencial fora do comum. Eu morei em Brasília como um executivo da Volkswagen durante 8 anos, cuidava ali de 11 unidades da federação, desde o Mato Grosso, Centro-Oeste e Norte. O potencial que existe ali na área de grãos, na área de minério, na área de carnes, de vaca, de peixe ou qualquer outro tipo, alimentaria o planeta Terra. Só precisamos ter um governo sério. O resto seria tudo lucro, cara. Esse país é fantástico. Agora, precisa ser eleito pessoa séria. Chega de bandido, pô. Já convivemos com eles 14 anos seguidos, e fora os anteriores. Um abraço. Tá certo. Obrigado, Nicola. Obrigado, professor. Mais uma vez agradecendo toda a equipe aqui do Repórter Diário, a Júlia aqui conosco, a Júlia Micali, o Carlos Carvalho, o Bruno Coelho, a Amanda Lemos, todo o pessoal aqui da equipe Apostos, falando de economia, o dia a dia com ele, Emerson Bezerra, a Maria do Socorro, a Ayrton Rezende, sempre aqui compartilhando, comentando e curtindo os temas da nossa região. O RDTV de hoje fica por aqui. A qualquer momento, mais informações nas nossas páginas virtuais do Repórter Diário. Pode acessar www.reporterdiario.com.br. Claro, sempre bem-vindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Toda a cobertura aqui das 7 cidades, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande. Tá certo, pessoal? Nosso novo encontro marcado amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, mais uma edição do RDTV. Obrigado, boa noite.